Graças a Deus. Que a paz do nosso Deus possa estar em nossas vidas, diante de tantos impedimentos, mas Deus tem dado para nós um tempo para nossa meditação, para nossa comunhão na casa de Deus. Queridos irmãos, aceite a paz do Senhor Jesus nesta noite de domingo, que nós aqui entramos na presença do nosso Deus, pedindo a Deus a sua misericórdia. Então nós vamos ler a palavra do nosso Deus, que bem conhecida, mas propícia para o momento nosso, que é capítulo 7 de 2 Crônicas, E eu vou começar do versículo 11 para a nossa meditação, quando Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Deus é Deus de promessas. Deus é Deus que cumpre o que Ele promete. Então, aqui Ele apresenta, e aparece a Salomão para lhe fazer pela segunda vez promessas. E eu creio que Deus tem muitas promessas que tem feito para o seu povo. Então, vamos estar firmes nesta oração. O capítulo 7, versículo 11 de 2 Crônica diz assim a leitura da palavra: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. O versículo 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Esta é a leitura para nós meditar nesta noite, as promessas de Deus que fez para Salomão naquele momento tão importante, naquela alegria, naquele prazer. Porque, queridos, só podemos fazer a obra de Deus com alegria no nosso coração, com prazer em fazer a obra do Senhor. O que Deus quer de nós é o nosso esforço. A alegria do nosso Deus é isso, é o nosso esforço, é a nossa força, é a nossa vontade de fazer esta obra tão gloriosa que Deus nos deu. E aqui, pela leitura, foi um aparecimento que Salomão teve do próprio Deus, pela segunda vez, agora com promessas. E o Senhor diz a Salomão: se eu cerrar os céus. Deus estava falando para o povo dele, que o povo tinha que fazer de coração puro, para com que Deus possa aceitar. E ele diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Então Deus estava fazendo uma pergunta: se ele fizesse aquilo, ia perecer muito o seu povo, porque sem chuva a terra não vai produzir. E se vier chuva, mas se Deus enviar gafanhoto, Ele vai destruir a lavoura, a plantação. Então Deus está aconselhando esse povo a maneira que eles deviam buscar a Deus. De que maneira poderia ele buscar a Deus? O 14 nos dá uma resposta. Ele aponta para o povo agora, o nosso Deus, e diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Notamos que aí Deus aponta o que estava entristecendo a Deus e impedindo a Deus a resposta da oração. Quando ele disse sobre humilhação, se o povo de Deus, que se chama por Deus, que clama por Deus, se humilhar. O povo estava fazendo a obra de Deus, orando, cantando, fazendo alguma coisa, mas não existia humilhação, de reconhecimento que nós dependemos totalmente de Deus. É o que Deus quer, que nós fazemos isto sabendo que somos dependentes dele. E pela minha obediência, pela minha falta de humilhação, Deus pode suspender tudo, a chuva, Deus pode mandar a peste, a praga, o gafanhoto para destruir tudo. Então, o que nós vamos fazer? O que o homem vai fazer se Deus fazer isso? Então, nós encontramos aqui 4 condições para Deus. Porque Salomão, ele era filho do rei Davi, mas notamos que tudo que ele fazia tinha uma condição. Deus impunha uma condição para ele. Para ele, que Deus diz assim, de uma maneira bem clara: enquanto a ti se andares diante de mim, como andou Davi seu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Aí há condições para ele, para que Deus possa ouvir a oração dele, para que Deus possa abençoar o trabalho que ele estava fazendo. Se ele não colocasse essa condição que Deus colocou, qual era a condição que Deus disse para Salomão? Se andares diante de mim como andou Davi, na obediência, na submissão a Deus, para que Deus possa ouvir a nossa súplica. Porque se isso não acontecer, essa humilhação no meu coração, na minha vida, diante de Deus, não acontecer, a minha oração não poderá ser respondida por Deus. A segunda condição que Deus coloca, para este povo que clamava por Deus é orar. É orar. Então Deus diz assim: e o povo de Deus deve clamar agonizante, pedindo-lhe misericórdia, deve depender totalmente dele e confiar nele para a sua intervenção, a oração. A oração deve ser fervente e perseverante até Deus responder dos altos céus. Não podemos parar e não podemos diminuir a nossa voz, não podemos diminuir a nossa fé cada vez que dobramos o joelho, cada vez que abrimos a nossa boca para clamar ao Senhor. Nós temos que crer que Deus vai fazer, que Deus vai abrir os céus, que Deus vai repreender o mal, que Deus vai mandar o mantimento, que Deus vai curar, que Deus vai salvar. Então há uma necessidade disso, é a condição que Deus coloca para mim e todos aqueles que se colocam diante de Deus para orar. Falamos da humilhação e da oração, que esta oração, ela deve, esta oração do povo de Deus deve ser agonizante, como se nós estivesse puramente como estamos, dependente de Deus. Não dependemos da nossa sabedoria, não dependemos da nossa riqueza, se é que tem, não dependemos de nada a não ser de Deus. É o que Deus quer de mim, é a condição que Deus colocou, a humilhação e a oração. Eu, quando dobrar o meu joelho, eu tenho que dobrar com humilhação. Sou carente e dependente de Deus, ou melhor, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus.
a condição, e depois orar agonizante, como diz aqui a palavra de Deus, pedindo-lhe misericórdia. Agonizante, pedindo misericórdia. Isso significa que eu sou realmente 100% dependente de Deus. Nada que nós fazemos, nós não dependemos de outra pessoa ou de quem quer que seja, a não ser de Deus. Dependemos tudo de Deus. Foi a condição que Deus colocou para Salomão. Essas duas condições, e a terceira condição, e buscar a minha face. Foi uma coisa que nós não podemos estar ligados em outro Deus, em outra coisa qualquer, a não ser o nosso Deus. A não ser o nosso Deus. E ele diz na terceira, e buscar a minha face. O povo de Deus deve, com dedicação, buscar a Deus de todo o coração e ansiar pela sua presença. Olhamos que é a condição. Nós temos que ansiar, querer, desejar a presença de Deus no nosso meio, na nossa vida. Porque se nós orarmos sem querer, sem desejar a presença de Deus na nossa vida, o que é a presença de Deus? É sentir a alegria, é sentir o prazer, é ter desejo de fazer, é não colocar dificuldade nenhuma para a obra de Deus, é estar pronto, como diz o servo do Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então nós precisamos entendermos isso. Isaías se colocou em uma posição que agradou a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Quando Deus fez a pergunta para ele, lá em Isaías 6, o texto diz que Deus fez uma pergunta: quem enviaremos nós? Davi já estava preparado, porque Deus aquebrantou o coração dele. O coração dele estava voltado. Agora ele viu: eu dependo de Deus. Eu vi Deus assentado no seu trono, no seu sublime trono. Ele estava agora preparado para que Deus pudesse enviar. Então ele gritou, quando ouviu essa voz: quem enviaria nós? Ele gritou e disse: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Ele estava preparado. Isso ele se manifestou, ele se ofereceu a Deus: eu quero ir, sem medir sacrifício, sem haver muitas vezes dificuldade. Eu quero, se pois, não importa o que vai acontecer, eu quero. Isso agrada a Deus. É a condição que Deus fez, a terceira condição que Deus colocou para com que ele pudesse abençoar aquele reino, para com que ele pudesse abençoar o seu povo, para com que ele pudesse aprovar aquela casa de oração que Salomão tinha construído para ali se dedicar o nome do Senhor. E a quarta condição é se converter. A quarta é se converter, como diz aqui a palavra, dos nossos maus caminhos. O povo de Deus deve se arrepender com sinceridade, abandonando o pecado. Então é um arrependimento. Nós devemos abandonar a vida de pecado para que possamos agradar a Deus e se converter do seu mau caminho, deixar o seu mau caminho. Qual é o seu mau caminho? O desamor, a falta de vontade, o não querer fazer a obra de Deus, o não querer ajudar, o não querer estar disposto, pronto para fazer, não colocar dificuldade e outros mais caminhos maus que Deus quer que nós abandonamos para poder estar com Ele, andar com Ele. Então ele afirma aqui no seu livro essas 4 condições para que possamos ser abençoados por Deus. Agora muitos podem dizer: mas aquilo foi para o povo de Israel, mas serve para nós nos dias de hoje. Quem é que busca Deus e recebe sem humilhação? Quem é que recebe alguma coisa de Deus sem orar, sem deixar que Deus trabalha naquilo que nós apresentamos? Então Deus quer que nós confiamos
plenamente no seu poder e não duvidando que Ele é incapaz de fazer qualquer coisa. Deus é Deus do impossível. Não há nada neste mundo que Deus não possa fazer. Para Deus, querido, não tem dificuldade. Agora, se nós recuar, se nós não ouvir e não colocar em prática na nossa vida as ordens que Deus deu para Salomão naquela época, para poder abençoar. Olha aqui o que aconteceu quando isso fez. Aí Deus volta a falar e diz aqui no versículo 15: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Agora o povo se humilhou, agora o povo orou, agora o povo voltou a buscar a Deus, agora o povo se converteu do seu mau caminho. Tudo que impedia foi tirado. Agora Deus entra e diz: agora então estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, à oração deste povo, porque o povo me ouviu, o povo mudou, o povo se converteu, o povo mudou de caminho, deixou o caminho errado e voltou para Deus. E Deus continua falando para ele: porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, para Deus ouvir, querido, a nossa súplica, é necessário que nós humilhamos. Igreja de Cristo, vocês que me ouvem, há necessidade de um clamor, há necessidade de reconhecer que precisamos mudar o nosso caminho, nos converter, mudar, deixar muitas coisas que às vezes ainda nos acompanham, ainda muitos sinais lá do Egito ainda nos acompanham, o rancor, o ódio e tantas outras coisas, o aborrecimento, mas nós precisamos deixar que Deus opera para com que os ouvidos e os olhos de Deus estejam atentos na oração deste lugar. Deus continua falando de maneira gloriosa para com que o seu povo entenda. Antes Deus não poderia responder. Por quê? Porque faltava humilhação, porque faltava uma oração sincera, coração puro, um coração liberto das coisas que não agradam a Deus. Precisava mudar, nos converter. Então Deus agora atende, porque o povo ouviu a voz de Deus e mudou a sua maneira de servir a Deus. Precisamos mudar a maneira de servir a Deus, não somente vir aos cultos e voltar para casa, mas continuar o culto no caminho de volta para casa, na nossa casa, no nosso trabalho, voltando para casa. Nós temos que estar sempre atentos e ligados a Deus, para que Deus possa estar com seus olhos e os seus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Aí ele diz ainda para o seu servo: enquanto a ti, vamos dizer, enquanto a você que está me ouvindo, enquanto eu que estou falando, vamos trazer para nós: enquanto a ti, se andares diante de mim, como andou o meu servo Davi, teu pai, e fazer conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Promessas de Deus. Deus só pode cumprir as suas promessas mediante a minha obediência. Embora Deus tenha promessa comigo, com você, enquanto eu não me tornar a Deus na humilhação, enquanto eu não tornar a Deus na oração, enquanto eu não tornar a buscar a Deus profundamente, ardentemente, dedicadamente, enquanto eu não me converter dos meus erros, Deus não pode cumprir de maneira alguma os seus votos comigo.
Então vamos encarar esta obra com seriedade. Deus continua o mesmo, Deus não mudou, as suas promessas continuam valendo, mas só pode cumprir depois que eu começar a fazer a minha parte. Deus está esperando em mim e esperando em vocês a vossa parte. Qual é a vossa parte, pastor? A vossa parte primeiro é a minha humilhação diante de Deus, a sua humilhação diante de Deus. A segunda é orar, agonizante, quase morrendo, suplicando a misericórdia de Deus. E a terceira parte, buscar a face do Senhor. Nós precisamos disso, buscar fervorosamente a presença de Deus em nossa vida, e depois mudar os meus costumes, mudar os meus caminhos, mudar os meus hábitos e ser um servo fiel à palavra de Deus. Aí Deus pode cumprir os votos que Ele fez. Enquanto isso, Deus não pode fazer nada. Primeiro eu tenho que cumprir a minha parte, e depois Deus cumprirá o seu voto. E aqui, para nós encerrar, nós precisamos entender: porém, se vós vos desviastes e deixares os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e foste a servir a outros deuses e vos prostrares a ele, então os arrancarei da minha terra que lhe dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Então vimos que Deus não pode fazer se primeiro eu não fizer a minha parte. A minha parte, já falei, já repeti algumas vezes qual é a parte minha, qual é a parte da igreja de Deus que espera a volta de Jesus Cristo. Nós esperamos a volta de Jesus Cristo na humilhação, aleluia, na oração, aleluia, no buscar a face de Deus e no nos converter, esperando a volta de Jesus Cristo. Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Coloca esta palavra em prática na tua vida, vive ela, irmãos, que a palavra de Deus se cumprirá na sua vida, que os olhos de Deus e os ouvidos de Deus estão atentos à sua oração. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Queremos fazer uma oração com todos neste momento, e você aí, ore conosco, confia no Senhor, Ele está aí bem pertinho de você. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Ele diz: eis que estou à porta. Aonde está Jesus? Ele está aí perto de você, Ele está batendo. Agora vai depender de você abrir a sua porta da humilhação, e mandar que Ele entre na sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno de honra, de glória e de louvor. Queremos Te pedir a Tua bênção para o Teu povo sobre a face da terra. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu olha para o nosso Brasil, olha para os nossos governantes. Senhor, Tu sabe e conhece de todas as coisas, de todos os planos dos homens. Tu conhece o andar e o levantar de cada um. Tu conheces os pensamentos de cada um. E venha, Senhor, com a Tua grandeza e com o Teu poder. E venha abençoar, Senhor, a nossa terra, a nossa pátria, o nosso Brasil. Venha fazer a Tua obra, Pai querido e amado, porque estamos orando e esperando, ó Deus, a Tua vinda. Vindo a Tua palavra se cumprir a cada momento da nossa vida, a cada segundo da nossa vida, a Tua palavra se cumpre. E eu rogo a Ti, guarda os Teus, livra os Teus, aonde eles estiveres, Pai, deste mal que está assolando o mundo inteiro. Pai querido, guarda os Teus, Senhor, porque assim a Tua palavra nos revela: se nós estamos em obediência, o mal não vai chegar até nós. Nós seremos livres, Senhor, porque é Tu que nos guarda. Confiamos nesta palavra, e eu entrego agora o Teu povo nas Tuas mãos, Senhor.
Senhor, que possamos estar, rogamos a Ti, para Tu tirar este vírus, e possamos estar reunidos na Tua casa, clamando pela Tua misericórdia, junto com nossos irmãos, fazendo a Tua obra. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.